São 16 horas. Queremos aqui registrar a presença da grande líder comunitária, Drica, presença do vereador Reinaldo Bolão, vereador Luiz Emanuel, dois vereadores presentes. Não há quórum regimental para a abertura da presente sessão ordinária. Nós vamos aguardar os 15 minutos que reza o regimento interno desta casa para uma nova chamada e verificação de quórum e posterior abertura dessa sessão ordinária. Boa tarde a todos e a todas, assessores, as pessoas que nos acompanham. Peço aos vereadores que façam registro da presença para iniciarmos a sessão ordinária. Com 5 vereadores presentes, vereador Luiz Emanuel, o Reinaldo Bolão, Rogerinho, Sérgio Magalhães e Vinícius Simões, há quórum para abertura da sessão. Convido o vereador Reinaldo Bolão, por gentileza, para fazer a leitura do texto bíblico e peço a todos que puderem, que fiquem de pé.
a escolha dos convidados. Disse depois ao que eu tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não vão eles também convidar-te por sua vez. Retribui-te assim: quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás feliz por eles não terem com quem se retribuir. Ser-te-ado retribuído na ressurreição dos justos. Livro do texto bíblico, senhor presidente. Obrigado, vereador Reinaldo Bolão. Aproveito e convido o vereador para secretariar os trabalhos, por gentileza. Ata da 129ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Vitória. Realizado aos 21 dias do mês de dezembro do ano 2016, no Salão Maria Ortiz, do Palácio Atílio Vivac, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nessa cidade. A hora regimental para início da sessão, 16 horas, o senhor presidente vereador Reinaldo Bolão solicitou o registro eletrônico e verificação de quórum para abertura dos trabalhos. Com a presença dos senhores Davi Ismael, Devani Ferreira, Luiz Emanuel, Marcelão, Rogerinho e Reinaldo Bolão na presidência. 6 vereadores. O senhor presidente declarou a sessão aberta, solicitou do senhor vereador Luiz Emanuel a gentileza de proceder a leitura do texto bíblico, em cumprimento da resolução 1919/2014. O senhor vereador leu da tribuna o livro de São Lucas, a missão dos 12, compareceu o vereador Namichek, que assumiu a presidência. Lida a seguir pelo primeiro secretário, vereador Davi Ismael, a ata da sessão anterior, sendo aprovada como redigida. Lida a seguir o expediente interno, constando leitura e encaminhamento do projeto de resolução número 9/2016, de autoria da mesa diretora. Leitura e deferimento das indicações 4321 a 4331 e 4335 a 4335/2016, de autoria do vereador Vinícius Simões. 4332 a 4334, da autoria do vereador Vandes Marinho. 4336/2016, de autoria do vereador Fabrício Gandini. Lido e encaminhado o expediente centro. Solicitado pelo vereador Reinaldo, aprovado em plenário, transferência da hora destinada à liderança partidária e oradores inscritos. Com a mesma ordem para a próxima sessão, o senhor presidente solicitou aos vereadores presentes o registro eletrônico dos membros para início da ordem do dia, tendo confirmado a presença dos senhores Davi Ismael, Devani Ferreira, Fabrício Gandini, Luizinho Coutinho, Luiz Emanuel, Marcelão, Neuzinha de Oliveira, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Vandes Marinho e Vinícius Simões, além do senhor presidente Namichek. Com a presença de 12 vereadores, o presidente deu por aberta a ordem do dia, com as seguintes deliberações: encaminhado pelo vereador Devani Ferreira e mantido por 8 votos sim e 1 abstenção, o veto total do projeto de lei 263/2015, contido no processo número 9118/2015, de autoria do vereador Davi Ismael, que declara de utilidade pública o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social, INADES, encaminhados pelo vereador Luizinho Coutinho e Neuzinho de Oliveira. Compareceu o vereador Max da Mata, e mantido por 6 votos sim e 7 votos não, o veto total do projeto de lei número 303/2015, contido no processo número 10544/2015, de autoria do vereador Davi Ismael, que institui o Dia Municipal do Condutor de Ambulância e da outras providências, encaminhado pelos vereadores Wanderson Marinho, Marcelão, Devani Ferreira, comentado pelo vereador Reinaldo Bolão, e mantido por 6 votos sim, 7 votos não, veto total, projeto de lei número 334/2015, contido no processo número 11.988/2015, de autoria do vereador Wanderson Marinho, que proíbe a colocação de películas insufilme nos vidros dos veículos destinados ao transporte escolar no município de Vitória e da outras providências. Justificados os votos pelos vereadores Marcos da Mata, compareceu o vereador Zezito Maia, Devani Ferreira, discutido pelo vereador Davi Ismael, mantido por 11 votos sim e 3 votos não, o veto total do projeto de lei 335/2015, contido no processo número 11.989/2015, de autoria do vereador Wanderson Marinho, que obriga as boates, as danceterias, as casas noturnas, os salões de dança e os estabelecimentos similares a instalar bebedor de água potável em suas dependências internas, em locais sinalizados, e faça acesso para uso gratuito por seus frequentadores no município de Vitória. Justificado o voto pelo vereador Marcos da Mata, encaminhado pelo vereador Namichek, mantido por 3 votos sim, 1 voto não, o veto total do projeto de lei número 124/2016, contido no processo número 3.660/2016, de autoria do vereador Namichek, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 4.227, de 18 de julho de 1995,
que dispõe sobre a disposição de servidores do município de Vitória para atuar nas entidades sindicais. Mantido por 11 votos sim, 3 votos não, veto total projeto de lei número 137/2015, contido no processo número 5240/2015, de autoria do vereador Luiz Paulo Amorim, que dispõe sobre a regulamentação de inserção das atividades de psicopedagogia nas escolas da rede pública e privada e da outras providências. Mantido por 8 votos sim, 6 votos não, veto total projeto de lei número 198/2015, contido no processo número 70/2, de autoria do vereador Vinícius Simões, que dispõe sobre as diretrizes do diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos alunos das escolas situadas nesse município que possui transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Encaminhado pelo vereador Devani Ferreira e mantido por 11 votos sim e 3 votos não, veto total projeto de lei número 244/2015, contido no processo número 8.360/2015, de autoria do vereador Vinícius Simões, que dispõe sobre a gestão participativa das praças no município de Vitória. Com o requerimento do regime de urgência aprovado em sessão anterior, o projeto de lei 204/2006, contido no processo número 7.681/2006, de autoria da vereadora Neuza Oliveira, que denomina Praça Judite Braz Coutinho, equipamento público no bairro Consolação, Vitória, Espírito Santo, encaminhado pelo senhor presidente das comissões pertinentes, que lhe ofereceram os seguintes pareceres. Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, submetida em matéria à votação pelo senhor presidente, foi a mesma aprovada por 11 votos favoráveis, com voto sim declarado pelo vereador Marcos da Mata. Com o requerimento do regime de urgência aprovado em sessão anterior, o projeto de lei número 209/2016, contido no processo 7.962/2016, de autoria da vereadora Neuza de Oliveira, que denomina Quadra Carlos Henrique Pimentel Barbosa, equipamento público no bairro Consolação, Vitória, Espírito Santo, encaminhada pelo senhor presidente das comissões pertinentes, que ofereceram os seguintes pareceres. Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, submetida a matéria à votação pelo senhor presidente, foi a mesma aprovada por 11 votos favoráveis, com voto sim declarado pelo vereador Marcos da Mata. Solicitado e encaminhado pelo autor pelo vereador Davi Ismael, aprovado por 2 votos favoráveis, requerimento de urgência ao projeto de lei número 140/2016, contido no processo número 4.400/2016, de autoria do vereador Fabrício Godini, que dispõe sobre a troca de produtos alimentícios com prazo de validade vencido em redes de mercados. Solicitado e encaminhado pelo autor e aprovado por 2 votos favoráveis, requerimento de urgência ao projeto de lei número 4/2016, contido no processo número 450/2016, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que dispõe sobre a implantação de microchip de identificação eletrônica dos animais, que menciona. Justificado do voto pelo vereador Davi Ismael, solicitado e encaminhado pelo autor e aprovado por 2 votos sim, 1 voto e 1 abstenção. O requerimento de urgência ao projeto de lei número 360/2015, contido no processo número 13045/2015, da autoria do vereador Fabrício Gandini, que institui o programa Vitória, Cidade Amiga do Idoso, solicitado e encaminhado pelo autor e aprovado por 11 votos sim e 2 abstenções. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 5/2016, contido no processo número 490/2016, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que dispõe sobre a reserva de cota social para atividade esportiva exercido na orla da Praia de Cambori, solicitado e encaminhado pelo autor e aprovado por 11 votos sim, 1 abstenção. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 275/2015, contido no processo número 9647/2015, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que cria o contador de aves no município de Vitória. E esgotada a pauta da ordem do dia, registrando a ausência do vereador Serjão, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes os senhores vereadores a comparecerem após a sessão ordinária realizar-se no dia 22 de dezembro de 2016, às 16 horas, para a qual seguir o expediente interno e externo na ordem do dia, o trabalho das comissões, e que mais ocorrência, a sessão às 17 horas e 55 minutos, do que para constar foi lavada a presente ata, que após lida aprovada vai assinado pelo presidente, pelo senhor secretário da mesa e pela redatora das atas plenárias. Lida a ata, senhor presidente. Obrigado, vereador Reinaldo Bolão. Presidente, consulta os vereadores e a vereadora. Se há alguma retificação a fazer na ata, lida. Não havendo, a presidência considera a ata aprovada. Leitura do expediente interno. Indicação 4337/2016 do vereador Ismael. Indicação 43338/2016 a 4344, vereador Davi Ismael. Indicação 4345/2016 até 4.346/2016, autor vereador Davi Ismael. 4.347/2016, autor Vinícius Simões.
4.348/2016, autor Vinícius Simões, 4.349, autor Fabrício Gandini, 4.350/2016, autor Davi Ismael, 4.351/2016, indicação do vereador Serjão. Voto de pesar 113/2016, autor Luiz Emanuel. O vereador Luiz Emanuel, de suas prerrogativas regimentais, requer que seja inserido em ata voto de pesar pelo falecimento do senhor Guilherme Zoim Badiani. Voto de louvor 3.998/2016, autor Luiz Emanuel. Voto de louvor 3.999/2016, autor Serjão. Justificativa de ausência 507/2016, autor Zezito Maio, justificando a sua ausência à sessão ordinária do dia 22/12/2016. Lido o expediente interno, senhor presidente. Obrigado, vereador. Reinaldo Bolão. Inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, votos de pesar, requerimentos de plenário sujeitos à votação. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Votos de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Proposições em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente, a presidência passa ao grande expediente com a hora das lideranças partidárias e dos oradores inscritos. Primeira liderança partidária, vereador Anderson Marinho, líder do PSC. Está ausente. Vereador Luizinho Coutinho. Senhor presidente, ainda em tempo, solicitar a supressão da ordem dos oradores inscritos das lideranças partidárias. É regimental o pedido do vereador. Só gostaria. Não vamos concordar dessa vez, não. Ok, não há unanimidade. Eu queria agradecer a formulação posta, o debate sobre uma questão de ordem e a demonstração de carinho. Ok, vereador. Vereador Zezito Maio. Ausente. Vereador Serjão. Lideranças partidárias. Vereador Serjão, pelo tempo de 5 minutos, líder do PTB. Boa tarde a todos, vereadores, todos que nos assistem no plenário. Saúdo os que estão no plenário, saudando minha amiga Aurietes, grande liderança, todos que nos assistem via internet. O PTB, nosso partido, que é um partido que tem história nesse país, partido, um dos seus fundadores foi Getúlio Vargas, e sempre teve como seus principais alicerces a defesa do trabalho, se vê na obrigação muito grande nos dias atuais em buscar alternativas para um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando. Alô? Os maiores desafios que nós estamos enfrentando agora, que é o desemprego. São mais de 12 milhões de irmãos nossos brasileiros sem ter o poder e a dignidade de levar o seu sustento para casa. Eu estive na última quarta-feira em Brasília, no Ministério do Trabalho, com o nosso ministro Ronaldo Nogueira, que é indicado pelo PTB, é um deputado federal pelo Rio Grande do Sul, licenciado, está como ministro, em busca de conhecer quais são as políticas disponíveis daquele ministério para o país, para o Espírito Santo, por que não para a Vitória. E uma conversa muito profícua com o senhor ministro, nos foram colocadas várias iniciativas que passam pelas qualificações, que é muito importante qualificar para que as pessoas possam se recolocar no mercado de trabalho.
a criação de mecanismos flexibilizadores e facilitadores do entendimento entre patrões e empregados, que vão ser colocados em breve para o país. Uma novidade que deve ser colocada é hoje nós temos seguro-desemprego, mas vamos trabalhar outra ponta, que é o seguro-emprego, um mecanismo para garantir empregos desenvolvido por iniciativa do ministro, iniciativa muito bacana, que em breve também nós teremos conhecimento dela. A implantação da carteira de trabalho digital já é praticamente uma realidade. Um cadastro também positivo de todos os funcionários e pessoas do Brasil para evitar fraudes contra o sistema de aposentadoria, o sistema que movimenta todo o mercado de trabalho do país. Então, existem grandes, importantes e boas novidades nessa direção, sendo tratadas e conduzidas pelo PTB, o nosso partido, que muito nos orgulha em fazer parte desse partido. Hoje, na condição de vice-presidente estadual, a ideia é trazer essas políticas para serem implantadas no nosso estado, nas nossas cidades, para que a gente possa trazer dignidade para as pessoas, esses que tanto sofrem pela falta de emprego. Eu aproveito o pouco tempo que nos falta para desejar a todos um Feliz Natal, um Natal de muita paz, junto com as famílias, onde reine a harmonia e que o amor seja uma constante na vida de todos vocês. Nessa data tão importante que nós celebramos e comemoramos o nascimento do Deus feito homem, Jesus Cristo, que veio nos ensinar as coisas mais importantes dessa vida, dentre elas que a gente coloque, sobretudo, o amor à frente de tudo, o amor, o bem-querer ao próximo, e que esse seja o grande motivador, norteador, seja o sentimento dominante em todos os lares, de todos vocês, todos nós, todo o Brasil e todo o mundo. Muito obrigado. Ok. Próxima liderança partidária, o vereador Fabrício Gandini, líder do PPS. Vou perguntar com o vereador Davi Ismael. Ok. Líder do PSB, vereador Davi Ismael, pelo tempo de 5 minutos. Quero tocar com os vereadores 2 temas. O primeiro deles é o comunicado do presidente da Casa, vereador Namichek. Presidente, recebi das mãos de Vossa Excelência, na verdade foi protocolado, a comunicação que os servidores lotados serão limitados a 15. Quero dizer da preocupação que tenho com as exonerações que vão acontecer, sobretudo com a saída de alguns vereadores. No meu entendimento, Vossa Excelência precisa deixar em caixa o valor necessário para todas as rescisões, porque são gastos deste ano. Inclusive, não, estou falando primeiro sobre esse aqui, a questão das rescisões, que Vossa Excelência deixe em caixa, cumprindo as leis de responsabilidade fiscal, o dinheiro relativo, porque dia 31, diversos funcionários deixarão de prestar serviços. 31, Vossa Excelência é o presidente. Porque as exonerações acontecem 31. Não, essas que forem feitas, fiquem resto a pagar. Ok, tem que deixar. Mas ele pode não fazer algumas. Só essas dos 5 que ele pode... Pode deixar. Essas dos 5, ele tem que fazer, porque a legislação fala que dia 1º já... A minha preocupação são dos 9 vereadores que não lograram êxito nas eleições. Mas aí ele não precisa exonerar, ele pode deixar para o próximo presidente exonerar. Mas se deixar, senhor presidente, para o próximo, dia 1º,
1º de janeiro, esses servidores estarão lotados, sem o vereador, deixando uma despesa. Aí, presidente, eu me faço daquele escolinha do professor Raimundo que fala: captei vossa mensagem. Aquilo que Vossa Excelência quer fazer com o projeto que está tramitando aqui na casa, ou querendo. Então, assim, antecipadamente, voto não. A segunda coisa que eu recebi, quero comunicar aos vereadores, recebi a resposta do questionamento que formulei ontem com relação a quantos vereadores são necessários para inscrição de uma chapa na próxima semana. Me permitam ir direto à conclusão. Sobre a inclusão posterior de vice-presidentes no momento de homologação proporcional da chapa dos membros das comissões, observar-se-á que não há dispositivo legal para a prática de tal ato, cabendo ressaltar que a chapa dos membros das comissões não são eleitas, mas sim homologadas, diferentemente das chapas da mesa diretora, que, como explicado, deve ser composta por membros efetivos e membros suplentes, substitutos necessários da presidência. O entendimento, então, que são 7. Vereador Nami, por favor, qual procurador que assina esse entendimento? Assina? Senhor presidente, eu quero só informar o caos que está para ser instalado num momento tão sério como a eleição do presidente. Chega uma resposta da Procuradoria não assinada, creio eu, presidente. Só um minuto, vereador Vinícius, porque tem tudo a ver com seus pleitos, seus anseios. Vereador, dá uma parte. Eu mostrei isso a Vossa Excelência para ver como que perguntando, Vossa Excelência quer a resposta. Quero a resposta. Do microfone, são 3 laudas, eu falei, ou já te basta eu te entregar isso aqui. Agora você querer fazer assinada. Onda. Porque então me devolve, rapaz. Você pegou da minha mãe e levou para a tribuna, rapaz. Senhor presidente. Eu sei que me devolve isso. Você pegou da minha mão, pediu a palavra ali ao vereador. O vereador te cedeu a palavra. Você carregou para lá, fazendo onda, rapaz. Ok. Vai me devolver a fala? Aqui, senhor presidente. Está aqui, ó. Sei que Vossa Excelência está preocupada porque não tem como defender algumas coisas que Vossa Excelência quer fazer. Tem algumas coisas que Vossa Excelência quer fazer que Vossa Excelência não consegue defender. O nome disso é desinteresse público. Vereador, não dou a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência fala quanto quiser logo em seguida. O desinteresse público nas suas decisões. Eu só quero o entendimento da Procuradoria da Casa. Tão somente isso. Isso é meu entendimento. É meu entendimento. Okay. Que eu fui buscar subsídio, vereador, lá com o procurador, com o nosso diretor legislativo. É o meu entendimento. Fiz do entendimento de quem de direito, de quem pode opinar, de quem tem legitimidade. Vossa Excelência me garante a fala? Vossa Excelência me garante a fala? Agora você pega da minha mão, cadê a assinatura? Não te dei nada, não. Vereadores, por favor. Não, a fala é minha, senhor presidente. Okay, vereador Vinícius. Peço que conclua a fala pelo tempo. Então, vereador Namichek, Vossa Excelência que se contradiz, dizendo que me entregou, me mostrou para depois me tomar, que não sei o quê. Responda pela Procuradoria. É o departamento aqui desta Câmara para ter posicionamentos acerca destes temas. Peço desculpa aos colegas que, por causa disso aí, é um negócio que eu jamais imaginava que o vereador fazer isso. Ele fez, só esclarecer perante os vereadores. O vereador Davi usou o microfone, fez oralmente uma série de indagações acerca da composição da chapa. Se tinha que ser de 4, que ele defende de 4, ou a chapa tem que ser completa com 7. Fez ali. Eu pedi para a Procuradoria, para o diretor legislativo, levantar a opinião e fiz da opinião deles a minha opinião. Trouxe para cá, falei, Davi, você prefere que eu responda, porque você fez a indagação oralmente. Você quer que eu responda? Você quer que eu leia as 3 laudas? Ou você quer dar uma olhada aqui?
Ele pegou, pediu a palavra ali, não estava nem escrito, o vereador Gandini cedeu a vez para dar, pegou lá, falou, cadê a assinatura, cadê? Que isso? Que isso? Coisa feia. E na forma do regimento, se ele fez a indagação oralmente, eu respondo oralmente. Perguntei de que jeito ele preferiria. Só falta de educação. Qual é o próximo aqui? Estamos na fase dos oradores inscritos. Primeiro orador, vereador Reinaldo Bolão. Depois vereador Vinícius, depois vereador Gandini. Senhor presidente, vereadoras, vereadora, olha a cara dos nossos colaboradores, cara de pidão, tudo querendo a bona. Senhor presidente, vereadores, que rufem as panelas, vereador Marcelão. O projeto o então golpista teme assinar, que está entregando 100 milhões de reais às operadoras de telefonia. É de vaca não conhecer bezerro no curral. 100 bilhões de reais está entregando, perdoando as dívidas dessas operadoras e até 2025 entregando todo o patrimônio. Patrimônio esse que vai desde o cabeamento até prédios e torres prestada pelo governo para que essas operadoras pudessem trabalhar. Lamentável. Lamentável porque estão querendo fazer a reforma da Previdência, dizendo que a Previdência não tem dinheiro, e entrega 100 bilhões de reais a essas operadoras. E com a promessa de que essas operadoras vão melhorar o serviço de telefonia do Brasil. Mentira! Balela! Conversa fiada. Isso, ao meu ver, me parece que faz parte do golpe. Ou seja, estão pagando a conta que deram no golpe da impeachment da Dilma. E isso patrocinado pela Fiesp, com o senhor Paulo Scaff, recebeu 4 milhões que já foi aí entregue pelos delatores. Então, me parece que o governo golpista, que entrou com a promessa de acertar o Brasil, me parece que a Carmen Lúcia, a nossa presidente do Tribunal Superior Federal, está na iminência de assumir a presidência do Brasil. É isso, vereador presidente Damechek, que me parece acontecer. É verdade, vereador. Concordo ipsilíderes com o que Vossa Excelência está dizendo. Esse governo, parece que aquele povo que protestou contra a Dilma, aquele povo que estava no protesto, pensou que estava protestando contra Lula e Dilma, mas estava fazendo protesto contra ele próprio. Nunca vi o povo fazer um protesto contra ele próprio. Porque o que está aí, fim da aposentadoria, fim da CLT, o que está vindo aí é um retrocesso terrível. É verdade, presidente, porque lá atrás foi criada a lei do sexagenário, que o escravo, ele só poderia... Estava liberto depois de 60. Depois de 65 anos, né? E aqui no Brasil me parece que agora o aposentado ele vai ter que morrer para se aposentar. Então essa é a reforma que estão colocando para o Brasil. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Queria acrescentar, vereador, lamentável, vereador Nami, a questão não para por aí não, vereador. Eu não sei aonde essa raça ordinária vão chegar. Porque a questão do fundo de garantia é pior do que isso, vereador. Já abriram, vão abrir agora, falta o conselho curador autorizar para as contas inativas ser sacadas. Né? Para as contas inativas ser sacadas e bem em breve as contas atuais também. Isso vai ser um caos no saneamento do nosso país, na habitação, que eu não sei onde nós vamos chegar com esse absurdo que tu quer fazer.
O que o vereador está querendo dizer é que vários programas sociais de altíssima prioridade, como saneamento, etc., depende daquele dinheiro do fundo de... O governo joga com aquele dinheiro do fundo de garantia para cumprir programas. Se o pessoal vai sacar, o programa vai acabar. Zero conta. Então, eu estou assustado com essa notícia que saiu na televisão, inclusive ontem. Está indo lá na Caixa Econômica várias pessoas para já querer sacar. Você nem saber o que é, vereador. Aí eu quero ver os batedores de panela irem para a rua, bater panela, né? Muito obrigado pela parte. Queria aqui fazer uma saudação também aos primeiros investidores da academia nesse estado de Vitória, Marcos Frizeira, meu grande amigo. Um abraço, Marquinhos. Mas, vereador Marcelão, vereador Namichek, eu trabalho desde meus 15 anos de idade. Aos 20 anos de idade, eu tive a minha primeira carteira assinada. Trabalhei 38 anos na Vale do Rio Doce. Aposentei agora naquela medida provisória, vereador Rogerinho, 85-95, ou seja, 85 para mulheres e 95 para homem. Tive um tempo de área insalubre, tempo de escola técnica, eu sei que, inclusive, o meu tempo extrapolou os 95 anos, me aposentei. Mas aí eu penso são as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho agora, nessa reforma da Previdência. Acredito que as nossas centrais sindicais não vão permitir que a reforma seja feita desta forma, porque assim o nosso trabalhador está sendo prejudicado. Para encerrar, senhor presidente, eu espero que as panelas rufem novamente, que voltem a bater as panelas. Com esse atual governo, está tirando todos os direitos dos trabalhadores. E espero, inclusive, uma manifestação da nossa bancada, principalmente dos senadores, que os nossos senadores se manifestarem. Eu não vi manifesto por parte deles ainda, vereador Luiz Emanuel. Não vi. Eu quero ver eles se manifestarem com relação a essa questão dos 100 bilhões que estão sendo doados às operadoras de telefonia. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador, vereador Vinícius Simões. Senhor presidente, eu vou permutar meu tempo com o vereador Luiz Emanuel. Vereador Luiz Emanuel, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Neuza de Oliveira, assistentes das galerias, querido amigo Marcos Frizeira, vereador eleito Clebinho, senhoras e senhores internautas, a gente, vereador Rogério Pinheiro, é chegada a hora da gente, mais do que prestar conta, porque essas contas vêm sendo prestadas particularmente por esse vereador, regularmente ao longo do mandato. Mas, eu como cidadão, como pai, vereador Sérgio, eu anteontem perdi um primo de 23 anos de idade, Guilherme Zuan, lá em Colatina, num acidente absurdo. Veio de Baixo Guandu para Colatina e invadiu a contramão e pegou a frente de um Volvo, morreu na hora, um garoto extraordinário, idade do meu filho mais velho, 23 anos de idade. E a gente chega esse final de ano, aqueles que, como eu, têm filhos já acima da fase de adolescência, pai, me dá o carro que eu vou para a praia, que eu vou viajar para a Bahia, que eu vou passar o Natal com a namorada, que eu vou para Cachoeiro, que eu vou para onde? E você fica com aquela sensação o tempo todo de insegurança, porque a gente entende que preparou. Eu, vereador Devani, eu preparei, fiz o máximo que pude até agora e continuarei fazendo, vereador Neuzinha. Mas os elementos que compõem todo esse cenário que nos cerca não nos favorecem nada. Eu estava vendo na internet ali agora, uma alusão crítica aí à situação das estradas no Brasil. É desalentador. É absurdo. Vereador Sérgio, a gente fala em mobilidade urbana no Brasil,
Nós temos metrô em São Paulo há pouco mais de 30 anos, 37 anos. Buenos Aires tem há 70. Nós estamos atrasados em relação aos nossos equipamentos de mobilidade urbana no país. De maneira, sabe, é letárgico isso. Isso muito tem a ver com o resultado das políticas implementadas ao longo dos anos pelos governos que se sucedem de maneira desastrosa no Brasil. Eu fico aqui assistindo com respeito aos vereadores que aqui me antecederam, o vereador Reinaldo Bolão, comentado pelo vereador Marcelão e pelo vereador Nami, compreendo os vereadores, mas, excelências, o que está acontecendo hoje é em função, os panelaços de ontem, são em função do desastre do governo que abriu um espaço para que acontecessem outros desastres mais à frente. Não tem nada de extraordinário, não. É porque tudo é muito desastroso. Porque o que margeia essas relações de poder em Brasília é o favorecimento pessoal daqueles que vieram para a vida pública. Isso virou um mar. Isso não é mais um elemento só. Está contaminado. Pois não, vereador Sérgio? Só para contribuir com um bom debate, primeiro eu gostaria de lamentar profundamente a perda na vida tão jovem do seu primo aí. De fato, é uma preocupação que nos assola, vereador, porque nós tivemos essa comoção nacional mundial com a queda do voo lá da Chapecoense, morreram 77 num avião que caberiam 92 passageiros, enquanto que no Brasil, todos os dias morrem 110 pessoas vítimas de acidente automobilístico. Isso significa mais do que um avião daquele caindo todo dia, só no Brasil. Só no Brasil. Então as pessoas não se atentam para isso. Existe imprudência, existe falha mecânica, mas o grande problema são as estradas. O senhor lembra quando nós tínhamos a Rodossol, antes de ter duplicado, nosso amigo morreu ali no verão, morreu uma porção. Vai ver quem morre lá hoje. Quase não tem uma morte lá com a duplicação daquelas estradas. É raro morrer uma pessoa ali, só com muita imprudência. Então a gente realmente lamenta e contribui com esses números. Vereador Sérgio, eu agradeço muitíssimo porque Vossa Excelência falou do que eu já ia dizer, deu dados que eu já tinha preparado para falar. Isso é uma verdadeira parte que é um experimento político espetacular na relação, quando ele é bem feito, na relação parlamentar. Comecei falando dessa inglória familiar que nós estamos tendo, né? Perder um sobrinho que a gente, todo ano nós nos reunimos, é o 26º Encontro da Família, lá em Guarapari, na casa de Jorginho Zuan. Esse ano vai fazer falta, está marcado já para o dia 24 de janeiro. Nós não vamos ter o Guilherme lá, porque a sua avó sempre faz as comidas e ele está sempre junto conosco. É um negócio assustador. Eu não consegui a colatina e muito menos consigo nem me atrever a tentar medir o tamanho de sofrimento que a Márcia, a mãe dele, está tendo nesse momento. Então, mas assim, eu comecei falando disso para chegar nesse ponto, de dizer que isso é resultado, e aí, com toda a permissão que me pode ser dada nesse momento, e a minha intromissão, eu reflito a importância do amadurecimento político de nós, homens públicos, mulheres públicas, vereadora Neuzinha, principalmente aqueles que estão chegando agora. Né? Por que nós vamos fazer na vida pública? Para que eu quero ser vereador? O que me faz tender a disputar a eleição para ser deputado estadual, para ser deputado federal, para ser senador da República, para ser prefeito de Vitória? Qual é o interesse maior que me movimenta? Porque não tem como. O Abraham Lincoln, né, disse uma frase famosíssima um dia, e que reverbera até hoje, muita gente ouve, repete, mas não exercita. Porque pode se enganar todos por muito tempo, até por algum tempo. Pode até se enganar todo mundo, alguns o tempo inteiro, mas não se pode enganar todo mundo o tempo inteiro. Isso é verdade, isso é real, porque quanto mais a gente evolui, numa medida que a gente vai avançando, amplificando as nossas comunicações, a internet, a globalização das informações no planeta, não tem mais como você ficar se escondendo, fazer a coisa errada e fazer de conta que não está acontecendo nada. Sabe, botar uma máscara e fazer de conta que você não é aquilo que você não quer que as pessoas descubram que você é. É aquela velha história, né? Não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Né? Essa máxima colou para muita gente. As pessoas estão descobrindo que isso não vai funcionar mais. E é assim que tem que ser mesmo. As coisas estão sendo depuradas, o tempo está passando, a
a sociedade de maneira mais geral vem amadurecendo o seu comportamento coletivo, né? E eu entendo que a gente precisa ter, nós aqueles que estão na vida pública, precisamos ter muito cuidado com isso, mas nós precisamos facilitar para as pessoas. Nós precisamos facilitar na medida que a gente tem que assumir comportamentos diferentes. Eu estou dizendo, eu estou me incluindo nisso. Eu estou incluindo a todos nós. É uma reflexão de fim de ano, modesta, singela, né, em função de todo esse desastre. O vereador Sérgio Soares se posicionou muito bem. Quer dizer, é passível de evitarmos esse desastre que acontece todo dia nas nossas estradas? É claro que é. Falta o quê? Falta a gente não divergir do interesse público. Falta a gente pegar dinheiro e investir onde tem que ser investido. Não falta dinheiro nesse país, se roubam bilhões, se jogam bilhões pelo ralo da corrupção e o país não está morrendo. É só um tempinho para tudo voltar a florescer e começa tudo como se nada tivesse acontecido. Borbulha dinheiro. O problema é que as pessoas não enxergam o dinheiro público como deveriam enxergar. Não tratam o dinheiro público como deveriam tratar. Tratam como propriedade privada. Chega ao poder e acha que é dono do espaço de poder. Que pode fazer acontecer com aquele espaço. Que pode enganar, pode mentir, pode dissimular, pode fazer de conta. E o sujeito faz tão de conta o tempo inteiro que no final até ele mesmo acredita que ele não faz de conta. A vida pública, infelizmente, está cheio disso. Está cheio disso, vereador Neuzinho. Ontem eu fazia, muito particularmente, uma conversa com a vereadora Neuzinho aqui, e estava dizendo para ela como é que a vereadora Neuzinho, vou fazer um registro aqui, como é que ela se separa para fazer do mandato dela, a gestão dos mandatos dela pública. Eu tenho a honra de ter convido com Vossa Excelência durante 4 anos, vereadora. E em seu nome eu vou representar toda a Câmara de Vitória, os nossos servidores, para ir me despedindo. Não sei o que vai acontecer depois de amanhã, semana que vem, né? Não é despedida, como o vereador disse aqui, eterna. Muito pelo contrário, não até mais. Daqui a pouco a gente volta. Mas uma honra poder conviver com a Vossa Excelência, que eu poderia retratá-la como uma pessoa que cuida do mandato, cuida do trabalho, é dedicada absoluta àquilo que faz, à sua comunidade, aos seus amigos, às suas relações, não se intromete na vida alheia, não é leviana, não é dissimulada na relação pessoal, pelo menos comigo nunca foi. Então, assim, é bacana poder ver que Vossa Excelência se preparou a sua maneira para exercitar a sua tarefa de servir a população de Vitória do seu jeito muito peculiar e muito particular. E eu guardo por Vossa Excelência muita admiração pessoal. Eu reconheço um pouco de cada um dos meus companheiros aqui nessa Câmara, até porque minha tarefa é essa, aprender a conhecer um pouquinho de cada um. Conheço um pouco o vereador Luizinho, conheço um pouco o vereador Nami Cheque, aliás, o Nami eu conheço um pouco mais, porque o Nami me deu a oportunidade algumas vezes de poder comer comida síria, libanesa, ou lá no Alice Vitória Hotel, ou lá na Eugênia. Então, assim, a gente vai construir relações que vão nos tornando mais afetivos. Mesmo todos aqueles que eu não conheço tão bem, ainda que eu acho que conheço, eu queria render aqui minhas homenagens pelo trabalho nesses 4 anos, agradecer muito os servidores da Câmara, me sinto de coração aberto e tranquilo, cumpri meu dever, vim aqui fazer aquilo que eu acredito, legislar pela vida pública, legislar pela cidadania plena, legislar contra o preconceito, a favor dos animais, a favor da vida, em todas as suas formas, e, acima de tudo, me comprometer com aquilo que eu já havia me comprometido, de terminar tão bem ou melhor do que quando aqui havia chegado. Eu vou concluir, vereador, dizendo que, de qualquer maneira, às vésperas do Natal, eu quero desejar um Feliz Natal a todos, abraçar cada um de vocês aqui de maneira carinhosa, generosa, reforçando os laços que nos unem, vereador Luizinho, que são muito mais fortes, a meu juízo, do que aqueles que nos afastariam. Eu acho que a aliança entre nós, as pessoas que fazem da vida pública uma missão como nós fazemos, ela precisa ser reforçada, ela precisa ser amplificada, para que nós tenhamos muito mais coisas a fazer pela cidade, pela população, do que coisas a desfazer. Eu não gosto da ideia de separar na política, eu acho que é muito melhor juntar. Parabéns a todos os servidores, saúde e paz para todos. Para o próximo orador, o vereador Gandini, pelo tempo de 10 minutos. Declinando. Eu vou rapidamente só desejar também a todos, aproveitar
o ensejo, Luiz Emanuel iniciou, desejar a todos um Feliz Natal, né? Nós estamos aí na véspera e dizer que podem contar, né? A gente tem aí a gente construiu uma história juntos nessa Câmara, de se orgulhar, nós conseguimos registrar, né, vereador Nami, isso em documentos, né? Essa tá chegando o final de um ano e que a gente pode se orgulhar desse período de 4 anos que estivemos aqui e principalmente das nossas conquistas. Tenho certeza que influenciamos o nosso período em que a população nos deu essa oportunidade. Creio que todos aqui foram protagonistas desse processo. Então, Feliz Natal e saibam que podem contar aí com um parceiro, inclusive os servidores dessa casa, que nós teremos um convívio por mais 4 anos. Obrigado. Encerrado o horário destinado aos oradores, entraremos agora na ordem do dia, solicitando aos seus vereadores que façam o registro eletrônico do ponto para prosseguirmos com a sessão. Opa, desculpa aí que eu apertei o trem errado aqui. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Aproveitando, senhores vereadores, sobre a mesa, vários processos devolvidos por vários vereadores, mas ainda alguns vereadores não devolveram, para a gente poder organizar a votação de todos que pudermos. Então eu aproveito e faço um apelo aqui aos senhores vereadores que ainda não realizaram esse trabalho de garimpagem dos projetos que eventualmente estejam com eles, que tragam para a gente poder organizar uma força-tarefa dos vereadores para poder votar isso em tempo hábil. Já fizemos isso com todos os vetos, não existe nenhum veto na casa, e agora tem esses projetos todos aí. Então, não, agora é a ordem do dia. Me dá aí, qual é o projeto? Regime de urgência do... Já fez, rapaz, estava só esperando você. O primeiro projeto é o projeto que está em regime de urgência, de autoria do vereador Fabrício Gandini, dispondo sobre a implantação do microchip de identificação eletrônica nos animais. A Comissão de Constituição e Justiça já deu parecer pela aprovação da redação final sem deliberação da comissão, não é isso? A comissão de... a matéria já tem parecer, porém o parecer ainda não foi votado, ok? Então, eu estou entregando o projeto ao presidente da comissão, vereador Devani Ferreira, para que ele submeta o parecer à votação. Por favor, no painel ali, a Comissão de Justiça. Senhor presidente, irei indicar o vereador Davi Ismael para relatar o projeto. Não, já tem parecer, excelência. É só botar em votação. Já foi relatado? Só votar em votação o parecer. Mas quem deu o parecer, senhor presidente? É redação final. Ok. Então, em votação, redação final. Atenção, membro da Comissão de Justiça. É coisa do cão, hein? Hein?
Vereador Rogerinho. Vereador Rogerinho, cadê ele? Isso é coisa do cão, hein, senhor presidente? Vereador Devani pode votar também. Vereador Davi. Aprovado no âmbito da Comissão de Justiça. Segue para o plenário para votação simbólica. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado. Projeto seguinte, também regime de urgência. Senhor presidente, votação simbólica. Redação final. Ah, perdão. Senão estava igual a votação que teve lá na Assembleia Legislativa, senhor presidente, que o presidente tinha 10 deputados lá dentro e declarou... Não vou dizer não, está escrito. Inclusive eu tenho cópia da ata, estou assistindo o vídeo. O deputado Ismael está só aguardando chegar lá para entrar com pedido de nulidade, assim como fez o Euclério. Muito bem. Projeto também do vereador Gandini, está em regime de urgência, dispondo sobre a reserva de cota social para atividades esportivas exercidas na hora da Praia de Camburi. A Comissão de Justiça já opinou pela constitucionalidade, a Comissão de Esporte e Lazer também aprovou, mas ainda aguarda a deliberação da comissão, e a Comissão de Saúde também foi pela aprovação. Então tem que voltar para essa Comissão de Esporte. O projeto então segue para a Comissão de Esporte e Lazer apenas para a votação do parecer já concluído pelo relator. Quem é a comissão? Comissão de Esporte e Lazer, quem é? Vereador Marcelão? Vinícius, Davi e Bolão. É só para botar em votação. Atenção no painel, a Comissão de Esporte e Lazer. Colho o voto dos vereadores na Comissão de Esportes. No parecer do vereador Davi, pela aprovação. Sim, pela aprovação. Vereador Bolão. Vereador Vinícius Simões. Pode votar também, excelência. Aprovado, então, no âmbito da comissão, a matéria segue para discussão. Não havendo quem queira discutir nem encaminhar, a matéria tem votação. Se aprova, não rejeita. Ok. Vereadores Devani, Luizinho, vereador Luizinho, Rogerinho, vereador Marcelão, vereador Marcelão. Estamos aguardando. Concluída a votação, foram 11 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. O projeto está aprovado. O projeto seguinte também está em regime de urgência, de autoria do vereador Fabrício Gandini, criando o contador de árvores do município de Vitória. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade. E a Comissão de Meio Ambiente também aprovou, mas ainda aguarda, aliás, a deliberação da comissão. Parecer já foi dado. Por favor, no painel, a Comissão de Meio Ambiente. E o projeto encaminhado ao vereador Max da Mata, presidente da Comissão de Meio Ambiente.
Parecer do vereador Luiz Emanuel pela aprovação da matéria. A matéria encontra-se em votação. Sim, vereador Marcos da Mata, vereador Luiz Emanuel e vereador Gandini. Aprovado no âmbito da comissão, a matéria segue para discussão. Não havendo quem queira discutir nem encaminhar, a matéria tem votação. Se aprova, não rejeita. Vereador Devani Ferreira, Davi, Luizinho, Marcelão, Neuzinha, vereador Sejão, o Anderson Marinho, Zezito, vereador Marcos da Mata, Luiz Emanuel, bom, vou concluir a votação. Mas o que ele fez aqui? Pegou o nosso? Foram 12 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Matéria foi aprovada. Projeto seguinte, também de autoria do vereador Fabrício Gandini, dispondo sobre a troca de produtos alimentícios com prazo de validade vencido em redes de supermercado. Esse projeto está pensado ao outro projeto de lei do vereador Devani. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade, a Comissão de Defesa do Consumidor também foi pela aprovação, maioria simples. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir nem encaminhar, o projeto está em votação. Senhor presidente. Pois não, excelência. Quero encaminhar. O plenário tem que decidir qual projeto vai votar, se o do vereador Devani ou se o vereador... Mas aí, senhor presidente, questão, eu outro. Vou fazer um encaminhamento. Vossa Excelência antecipou meu encaminhamento. Eu queria essa resposta da mesa e do Legislativo na pessoa do Sullivan. Por que o projeto do vereador Fabrício Gandini é de 2016, o meu é de 2015 e o meu foi pensado o projeto dele? Foi o dele que foi apensado ao seu e ele pediu a urgência. É idêntico, é o mesmo projeto. É porque os projetos correlatos na forma regimental tramitam juntos. Só uma parte, vereador. Na realidade, possivelmente não é idêntico. Ele pode ser tratado do mesmo assunto. Correlato. Por quê? Porque nós fizemos uma discussão com a CAPES e houveram diversas modificações em relação ao TAC que foi assinado. Então, possivelmente, existe uma diferença entre um e outro. Concordo, inclusive, vereador Devani, mas eu peço que tramite de forma separada. Se, inclusive, o vereador queira que eu retiro o projeto, mas esse projeto foi discutido com a Associação Supermercadista, que facilita a gente ter como é que fala? Que ele entre em vigor de fato e não sofra nenhuma ação de inconstitucionalidade por parte do setor. Então, assim, não sei se foi feita a mesma coisa por Vossa Excelência. Eu fiz, junto com os alunos da FDV, uma discussão. Então, assim, é só para dar o histórico e entender se o vereador acredita que é importante tramitar. Eu acredito que a votação deve ser separada, independente de ser correlato, porque tem minúcias aí que possivelmente não representa, vai ter a mesma efeito. Senhor presidente. Certo. Então, olha aqui. Na forma do artigo 209, diz, havendo proposições versando sobre matérias idênticas ou correlatas, a mais nova será anexada à mais antiga, obedecendo à tramitação desta. Mas não deveria estar prejudicado Não, ele pediu a urgência. A urgência foi aprovada pelo plenário. Então, a dele veio. Como a dele veio, automaticamente a sua segue a mesma tramitação. Se a dele está em urgência, a sua está em urgência. A sua é mais antiga.
mas ele pediu urgência para dele, a sua segue junto. Então, o plenário tem que decidir qual é a melhor opção. Posso, senhor presidente, eu acho que, senhor presidente, eu já vi de tudo aqui nessa casa. Isso ainda é a primeira vez que eu estou vendo, devo ver mais alguma coisa até o dia 31, por parte de Vossa Excelência, por parte do Legislativo. Eu nunca vi isso antes, estou vendo pela primeira vez. O regimento é novo. Só pela ordem. O regimento é novo? Proposta, o senhor fez um outro regimento? Porque aí, o presidente, eu tenho... eu tenho muito respeito por Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência fazer uma coisa dessa aí, o senhor vai... pelo menos comigo, o senhor vai perder o respeito. Não, vereador, pela ordem, só comigo, se o senhor fizer isso... Não aconteceu, não. Nos últimos dias, Vossa Excelência vinha atropelando tudo nessa casa. E dizendo que a maioria, agora é maioria. Então rasga o regimento da casa, pô. Vereador Devani, só explicar. Vossa Excelência está confundindo uma questão. Quando o projeto já existe, quando já é lei, que é arquivado a propositura. Quando dois vereadores propõem algo parecido, eles tramitam junto com preferência do mais antigo, que é o de Vossa Excelência. No entanto, eu estou explicando que existe um diálogo feito junto com o sindicato, e eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, até para não perder a autoria do projeto, que possa assinar junto comigo a segunda proposição. E o projeto de lei tramita com as nossas duas assinaturas, tendo em vista que ele foi discutido com o setor. Então, é um pedido que eu faço a Vossa Excelência, se a gente puder aprovar o nosso projeto de lei, que é o segundo que está ali, e Vossa Excelência, autor inicial da ideia, e, posteriormente, eu fiz isso motivado por um grupo de alunos, eu nem sabia da existência do projeto, estou sabendo agora, nesse minuto, da existência do projeto de Vossa Excelência. Então, eu acho que a gente não perde em assinar junto, só sugestionando a Vossa Excelência que assine conjuntamente comigo, porque esse projeto foi amplamente discutido com o setor e eu acho que vai ser mais aceito, inclusive, pela sociedade e o setor. Vereador Fabrício Gandini, não vejo dificuldade nenhuma. E o que eu estou colocando aqui em questão não é o projeto de Vossa Excelência. Até mesmo porque nós estamos cumprindo com as nossas obrigações e nossas funções. Eu não estou entendendo o que está vindo da mesa para cá. Porque não era assim. Recentemente eu apresentei um projeto aqui que o vereador Davi também já tinha protocolado antes de mim. Automaticamente, a pedido da mesa, eu retirei o meu projeto. Não foi a primeira vez, eu não fui o único. Eu só gostaria, presidente Namchek, que as coisas não fossem da forma que o senhor está colocando junto com o Legislativo na pessoa do Sullivan, de garganta abaixo, e a reveria, atropelando o regimento interno, causando até um princípio de tumulto entre mim e o vereador Fabrício Gandini, querendo empurrar o negócio de garganta abaixo, no escuro, aí eu posso falar que é no escuro, na má fé, porque isso aqui é marcador. Senhor presidente, eu já terminou? Não, e você não. Você não. Então, o senhor me respeita como eu respeito Vossa Excelência. Ok. Me respeita como eu respeito Vossa Excelência. Termina seu discurso, Excelência. Respeita como eu respeito a Vossa Excelência. Vossa Excelência está acostumado, nesses últimos meses, a atropelar, empurrar de garganta abaixo. O senhor perde o controle e já começa a chamar o vereador de você pelo nome, chamar de ignorante, chamar disso, como o senhor fez ontem, Vossa Excelência, põe os dois projetos na pauta, sem sequer discutir com os vereadores. Que projeto, Excelência? Que projeto? Vossa Excelência está se fazendo de bobo, de tolo. O senhor sabe do que nós estamos discutindo. Vossa Excelência foi agora vem atropelar de uma forma grosseira e dizendo que está certo atropelando o regimento interno, senhor presidente. Vossa Excelência não tem direito de fazer isso. Nem Vossa Excelência, nem o Sullivan. Representando o Legislativo, diga-se de passagem, um fundamentalista, que sempre cumpriu a rigor o regimento interno. Sim. Agora virou uma politicagem essa mesa diretora, na pessoa de Vossa Excelência e na pessoa do Sullivan, e vocês estão agora fazendo as suas interpretações, atropelando e empurrando tudo de garganta abaixo. Okay. Você nem sabia o que ia fazer, vereador? Não sabia, está na pauta, então o senhor ia fazer diferente da pauta. Eu ia botar então o senhor não respeita a pauta que Vossa Excelência faz. O regimento determina que eu colocasse. Nem Vossa Excelência sabia disso aqui.
O senhor nem sabia, senhor presidente. Calma, nós estamos na véia de Natal. Você está ouvindo esse nervoso? Não estou nervoso não, senhor presidente. Estou defendendo os meus direitos, como legislador. Eu vou colocar em votação o projeto mais antigo. Era isso? O vereador não esperou. Presidente, graças a Deus, Vossa Excelência tem um espírito cristão. Vou colocar o projeto mais antigo, de autoria do vereador Devani, e em seguida o projeto correlato. É assim que determina o regimento. Os dois têm que andar. Os vereadores... O senhor me lembra Gandhi. Tamanha sua paciência. Senhor presidente, o vereador Luiz Emanuel está querendo fazer uma média com Vossa Excelência. O meu espírito também é cristão. Agora, o espírito cristão não é de pisar para que os, não é baixar para que os outros não pisar. Eu não tenho dificuldade de assinar junto com o vereador Gandini. Só deveria ser combinado, Vossa Excelência tinha a função de fazer isso. Está em discussão o projeto do vereador Devani. Senhor presidente, vereador Devani para discutir a matéria. Senhor presidente, pela ordem, eu não tenho dificuldade de assinar junto com o vereador Fabrício Gandini. Eu tenho dificuldade de ser pego de surpresa. E quando o vereador Luiz Emanuel se mete numa discussão que não cabia a ele e dizer que Vossa Excelência tem espírito de cristão, sabendo que Vossa Excelência é comunista, ele está falando comigo, usando Vossa Excelência. Quero dizer ao vereador Luiz Emanuel que eu também tenho espírito de cristão. Agora que nós temos que, no legislativo, saber separar as coisas. É espírito natalino. Eu sou cristão, não sou idiota. Isso é espírito natalino. Espírito natalino. Está em discussão, companheiros, o projeto do vereador Devani. Perdoai-os, porque não sabe o que fazem, vereador. Eu queria... Vereador Davi, quer discutir o projeto? Sim. Vereador Devani... Vai discutir o projeto, vereador Davi. O vereador Devani disse que, momento pretérito, eu tive acolhido uma questão de ordem que apresentei e gerou suspeição em razão da amizade que eu tenho com o Sullivan, uma amizade que eu tenho com o Sullivan. Presidente, hoje Vossa Excelência está um pouco intempestivo. Eu me coloco à disposição de pegar um chazinho para Vossa Excelência, para acalmá-lo, trazendo tranquilidade ao ambiente e possibilitando o espírito natalino cristão no dia de hoje. Como é que você se acha mais, rapaz? Você não é obrigado, nada dessa pressão, não. Quem se acha mais que não, Luiz Emanuel? O senhor quer arrumar problema com todo mundo, rapaz? Todo mundo quer arrumar problema. Alguém mais quer discutir o projeto do vereador Devani? Eu pedi, vereador Devani, que assine, a gente peça o arquivamento. Vereador Devani, só o autor que pode pedir o arquivamento. Então que você peça o arquivamento e assine o outro comigo aqui. Só o autor pode pedir o arquivamento. Pedisse o arquivamento do projeto de Vossa Excelência e assinasse o outro como autor. Pode ser feito? Então, caminha o pedido do vereador Devani. Vereador, não, Michel, questão de ordem. Só para ter o cuidado de enviar para a prefeitura com 2 autores e não com 1, porque tem uma dificuldade no sistema que precisa ser atualizado. Existem projetos que eu sou autor junto com o vereador Luizinho, só aparece o nome ou do Davi ou do Luizinho. Que o nosso sistema consiga apresentar 2 e que o nosso diretor do Legislativo consiga atender os pedidos do vereador Devani. Sei que vocês têm animosidade, mas que vocês possam deixar o Natal tranquilizado. Ok. O vereador, só um minutinho, para saber aqui, o vereador, então, Devani, pede a retirada do projeto dele em favor e se torna coautor do projeto. Senhor presidente. Ok, vereador Marcelão, para a questão de ordem. Eu, assim... Discussão do projeto ou questão de ordem? Questão de ordem, senhor presidente. Eu, assim, fico até muito feliz de ver vários vereadores que vão estar aqui no próximo ano, para ver, vereadores, vocês que vão estar aqui no próximo ano, para ver como que as coisas acontecem aqui. Que vocês têm que ficar ligados no presidente e principalmente no diretor legislativo, que anda junto com o presidente. Vocês têm que ficar ligados nisso, né? Tem que ficar ligado nisso. É bom que vocês estejam aqui
para ver esses momentos. Para ver esses momentos que acontecem aqui. Muito obrigado. Ok. A matéria, o projeto, então, do vereador Gandini junto com o vereador Devani, ou do vereador Devani junto com o vereador Gandini, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, nem encaminhar, a matéria entra em votação. Sim, aprova o projeto dos dois bravos vereadores, não rejeita. Essa foi boa, presidente. Dois bravos vereadores, gladiadores, dois bravos vereadores. Vereador Davi, que estava interessado na pacificação, Vossa Excelência está sendo chamado para votar. Vereador Devani, coautor da matéria. Vereador Gandini, idem. Senhor presidente, pela paz, estou votando sim, presidente. Senhores vereadores, vamos votar sim. Pela paz no plenário. Pela paz no plenário, vereador Rogerinho. Pelo clima de natalino levantado pelo vereador Luiz Emanuel. Isso. E pelo Estamos aguardando o voto do outro pacificador dessa casa, Marcelão. Votar, Excelência. Vossa Excelência também vota. Estamos aguardando o voto do vereador Luizinho. Vereador Luizinho. Combativo representante da de Santa Maria. Vamos encerrar a votação, então. Estou aguardando só o voto de Vossa Excelência. Confirmado o voto do vereador Devani, falta do Luizinho. Não encerraremos a votação antes de Luizinho. Vossa Excelência mora no meu coração. Encerrada a votação. 11 votos sim, nenhum voto não, uma abstenção. Parabéns para o vereador Devani e o vereador Gandini pela aprovação da matéria. Próximo projeto é exatamente do vereador Rogerinho, que é só de redação final. É o projeto que denomina logrador público lá no bairro de Taboazeiro. Está tudo certo, só falta a votação simbólica. Só os vereadores que concordam com a redação final permaneçam como estão. Todo mundo. Aprovado. Próximo projeto agora é do vereador Devani Ferreira, dispondo sobre a contagem do prazo para sanar vício de produtos de que trata o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Federal 8.078, de setembro de 1990. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade, a Comissão de Defesa do Consumidor também pela aprovação, maioria simples, a matéria está em discussão. Não havendo que queira discutir nem encaminhar, a matéria entre votação, sim, aprova, não rejeita. É do Devani? Devani. Devani Ferreira. Amém. Votação. Vereador Fabrício Gandini, vereador Luizinho. Vereador Marcelão. Vereador Fabrício, eu vou explicar na justificativa do voto, que não deu tempo. Eu acabei lendo aqui. Max da Mata, vereador Rogerinho. Vou ligar para o Zezinho. Por que não vem? Rogerinho? Cadê o Rogerinho? Vereador Rogerinho, vereador Marcelão, vou encerrar a votação. Rogerinho, já votou? Já votei. Ok. Encerrada a votação. 12 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. A matéria foi aprovada. Próximo projeto. Vereador Devani está querendo justificar o voto, Excelência? Senhor presidente, só bem rápido. O Código de Defesa do Consumidor deixa muito claro quando se trata de vício desses produtos. O produto quebra, você tem 30... autorizado tem 30 dias para consertar. Quantas vezes? 30 dias. Se for consertado em 3 dias,
restam 27 dias, caso volte a dar problema novamente, a pessoa tem 27 dias, se consertar em 5 dias, ela passa a ter 22, ou se toda vez que esse produto der problema dentro da garantia de 1 ano, terá quantas vezes 30 dias? Então, nós estamos regulamentando que seja 30 dias. Se porventura, fora desse prazo de 30 dias, voltar a quebrar, que esse produto seja substituído por outro ou o dinheiro devolvido. Muito bem, vereador, entendido, bom projeto. Próximo projeto é o do vereador Rogerinho Pinheiro, último projeto de pauta. Projeto 383/2015, que institui a Política Municipal de Prevenção às Doenças Ocupacionais do Educador. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade, a Comissão de Assistência Social também aprovou, e a Comissão de Educação, idem. Maioria simples, a matéria está em discussão, não havendo que quer discutir nem encaminhar, ela entra... Senhor presidente, só gostaria de encaminhar essa matéria. Vereador Rogerinho, autor, para encaminhar. Essa matéria é uma matéria importante, senhor presidente, direcionada ao educador, que institui a Política Municipal de Prevenção a Doenças Ocupacionais do Educador. No caso, aquelas doenças decorrentes da profissão, como problemas de coluna, alérgico, psicológico, oftalmológico, voz, etc., o qual a gente solicita ao Executivo uma política, exatamente, para que possa fazer algum tipo de programa, algo assim, para ajudar os educadores do nosso município. Obrigado. Alguém quer encaminhar a matéria? Algum líder? Não havendo, a matéria tem votação. Sim, aprova, não rejeita. Estamos em votação. Vereador Anderson Marinho, vereador Davi, vereador Marcelão, vereador Rogerinho, autor, Devani, Luizinho, Anderson Marinho. Vereador Davi Ismael. Vamos, a gente está fazendo essa conversa já tem tempo. Rogerinho. Agora Rogerinho. vai chegar a hora dele entender. Vereador Sérgio Magalhães, Fabrício Gandini, Luiz Emanuel, votar. Luiz Emanuel. Encerrada a votação, foram 12 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, a matéria foi aprovada. Senhores vereadores, antes de encerrar a sessão, eu compartilho com vossas excelências a necessidade de encontrarmos uma solução para votar todos os projetos ou fazermos aí uma triagem para ver quais projetos nós podemos votar ainda nessa legislatura. Ou todos, ou se vossas excelências acharem que é melhor uma triagem, certo? Vamos votar tudo hoje, hein? Até madrugada. Não, há concordância de que votemos todos? Não, eu quero saber. Excelência, fazer uma extraordinária. Queria que Vossa Excelência se manifestasse. Vereador Anderson Marinho. Uma extraordinária, Excelência, hoje ainda. Sim, vereador. O vereador está sugerindo que hoje façamos uma sessão extraordinária. Para escolher e semana que vem a gente encerra. Para escolher semana que vem, ou alguém tem uma sugestão de algum critério para... Nós precisamos de sessão extraordinária para escolher? Não. Extraordinária para votar alguns projetos, pauta a metade, semana que vem o restante. Inicia... Mas eu não posso, hoje eu não posso. Vereador Rogerinho, por favor. Eu sugiro, assim como começou o debate ontem sobre os 6 projetos do vereador Fabrício Gandini, que cada vereador olhe seus projetos e peça, pode ser hoje, pode ser na próxima, ou uma reunião
entre os vereadores, sei lá, que defina isso e cada um peça urgência das suas matérias. Como essa é uma atividade extra-sessão, eu vou encerrar a sessão convidando os seus vereadores para darem uma olhada e opinarem acerca desse depósito aí. Eu acho que poderia ir mais um pouco a sessão. São 5h25 agora. Mas é porque não faz parte da sessão esse trabalho de triagem. Então eu encerro a sessão, peço que os vereadores continuem na casa para nós... Não, então você vai convocar um extraordinário, é isso? Se for o caso, a gente convoca e comunica que poderia convocar já, vereador. Certo. Não dá para convocar. Fica encerrada a sessão, senhores vereadores. Eu convido a Vossa Excelência para permanecerem no plenário fora da sessão para realizarmos a necessária triagem em relação aos projetos que estão aí. Boa noite, obrigado pelo... Todos. Está encerrada a sessão. Não, encerra a sessão.